Olá, crianças! Eu sou a professora Brena e sejam bem-vindas a mais uma aula online de ciências. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estudamos durante as nossas aulas sobre os seres vivos e nós vamos dar continuidade sobre esse assunto. Porém, nós vamos explorar um pouco mais sobre alguns seres vivos específicos. Quem adivinha? Olhando essa imagem, vocês conseguem adivinhar qual o ser vivo que nós vamos estudar a partir de hoje? Quem sabe? Quem disse? As plantas. Acertou! Muito bem! As plantas são seres vivos, sim. Elas crescem, primeiramente, elas nascem, crescem, se reproduzem porque geram novas plantinhas e morrem, assim como todos os seres vivos. Mas as plantas são os seres vivos diferentes dos animais e diferentes dos seres humanos. Por quê? A plantinha, ela não se movimenta, ela fica no seu cantinho, ela não sai andando por aí. Ela produz o seu próprio alimento lá no processo de fotossíntese que a gente vai explorar hoje. A maioria, das plantinhas são verdes. Temos outras plantas de outras cores, claro, mas a grande maioria elas são verdes. Deixa eu ver o que mais aqui que tem no nosso livro dizendo. A maioria das nossas plantinhas, elas têm uma estrutura do corpinho dela, diferente do nosso, diferente dos animais. A maioria das plantas, elas têm folhas, um caule, que é o que sustenta, as plantinhas, as raízes, que geralmente ficam embaixo do solo, porque das raízes que elas extraem o alimento, os nutrientes que ela precisa, a água. Algumas plantinhas têm flores, tem fruto, inclusive a nossa alimentação de fruta vem das plantas, São elas que nos dão um alimento saboroso como banana, pera, melancia, vem das plantinhas, tá certo? E hoje nós vamos explorar um pouco mais sobre elas. Nós vamos estudar a estrutura da planta, ou seja, elas têm folhas. As folhas servem para as plantinhas respirarem, no processo de fotossíntese, mas também para se alimentar. O caule, que é o que dá o sustento à plantinha, faz ela ficar em pé. Nem todas as plantas têm caule, tá certo? Mas a grande maioria tem. Tem as raízes, que fica geralmente embaixo do solo, debaixo da terra, e é de onde ela vai tirar a água, os nutrientes que ela precisa para sobreviver. Tem os frutos, que são aquelas saborosas frutinhas que nós comemos, e tem flores. Nem todas têm fruto e nem todas têm flores. Algumas sim e outras não, tá certo? Então, no nosso livro, lá na página 151, vai ter uma plantinha e a gente vai ter que dar os nomes das partes da planta que tem lá. Por exemplo, você vai dizer quais são as flores da planta, as folhas, o caule, a raiz, o fruto. Bem fácil, assim como nós localizamos aqui na nossa imagem, no nosso painel, você vai localizar lá no seu livrinho, tá bom? E agora a gente vai explorar um pouco mais sobre o processo da fotossíntese. O que é a fotossíntese, professora Brena? A fotossíntese é o processo que a plantinha realiza, as plantas realizam para se alimentar e respirarem, tá certo? Nós chamamos de fotossíntese. Um detalhe importante. Nós precisamos diferenciar a respiração da fotossíntese. Na respiração, o que é que acontece? As plantinhas, elas entram gás oxigênio nas folhinhas e elas liberam gás carbono. Na fotossíntese é o contrário.
Elas recebem o gás carbono e liberam o gás oxigênio, tá bom? E agora nós vamos explorar um pouco mais sobre o processo que as plantas realizam, que nós chamamos de fotossíntese. Mas o que é fotossíntese, professora Brena? Fotossíntese é o processo que a plantinha realiza para se alimentar. Mas antes de nós entrarmos no processo de fotossíntese, eu quero explicar que as plantinhas, elas respiram também. Eu sei que você já lembra disso, que você já aprendeu sobre isso nas nossas aulas anteriores, mas eu gostaria de reforçar. As plantas podem respirar pelas folhas, geralmente acontece por elas, mas elas também podem respirar pelo caule, pelas raízes, tá certo? Depende muito da plantinha. Mas aí você lembra, as plantas respiram e essa respiração pode acontecer pelas folhas, pelo caule ou pelas raízes da planta, tá bom? Ah, outra coisa. Os frutos, lá onde tem um frutinho que nós comemos, lembra? Na maioria dos frutos tem sementes. E essas sementes são o que fazem as plantinhas germinarem. Eu pego uma semente, planto e dali pode nascer uma nova plantinha. Mas vamos para o processo de fotossíntese. O que é fotossíntese? É quando a plantinha faz seu processo de alimentação. Ela pega do ar o gás carbônico que tem no ar, as folhinhas elas absorvem, como se elas engolissem, digamos assim, né? Ela pega o gás carbônico junto com a luz solar. As plantinhas absorvem também a luz solar, a luz que vem do sol, e vai acumulando tudo nas folhinhas. E junto com o gás carbônico, com a luz solar e a água que vem das raízes, que as raízes pegam da terra, acontece a fotossíntese. E essa fotossíntese, para acontecer, precisa de quê? Além do gás carbônico e da água, ela precisa do sol. Então, as fotossínteses só acontecem de dia, porque a planta precisa da luz do sol e durante a noite nós não temos luz do sol, certo? Durante esse processo que a plantinha está fazendo ali o seu alimento, ela vai produzindo glicose. Glicose é o que vai dar energia para a plantinha sobreviver e também dá para os seres vivos, né? Nós também produzimos glicose a partir de alguns alimentos, animais, mas para isso a gente precisa comer. A plantinha não, ela realiza ali sozinha a sua fotossíntese e o seu alimento. Nesse processo de fotossíntese, as plantinhas liberam o gás oxigênio, que é o gás que nós precisamos para a nossa respiração. Então, por isso é tão importante nós termos várias plantas aí no nosso planeta, né? Nas nossas casas, nas ruas, porque com a ajuda dela nós conseguimos respirar, certo? Então, depois que nós exploramos isso, lá no nosso livro vai ter mais explicações sobre isso. Você vai ler com a ajuda do papai, da mamãe, da irmã. Não sei quem é que está aí para lhe ajudar. Você vai ler com a ajuda de um adulto e vai fazer as atividades das páginas. Só um instantinho. Vou pegar aqui minha pesca das páginas. Vocês vão realizar a atividade da página 151. É onde tem essa paginazinha, que vocês vão dar os títulos, os nomes das partes das plantas. Muito fácil. Depois vocês vão lá para a página 160, vocês vão pintar, de acordo com a cor da legenda, as partes das plantas, tá certo? Ó, por exemplo, aqui o vermelho, vocês vão pintar os frutos, as flores de amarelo, vão seguir a legenda e pintar as partes das plantinhas. E na página 161 e 162, vocês vão explorar um pouquinho mais sobre a fotossíntese. Lá na página 162, tem a plantinha realizando a fotossíntese e vocês vão nomear se é o gás oxigênio que a plantinha libera, se é o gás carbônico que a plantinha absorve, a luz solar, a água, tá certo? E a fotossíntese. Então, lembra, ó, cuidado. A plantinha, ela pega o gás carbônico do ar. É o que ela pega, não é o que ela libera. Ela pega também a luz solar
e a água pelas raízes. E quando tá fazendo ali o seu alimento, ela produz, libera para nós o gás oxigênio, tá certo? Então vamos lá, mão na massa, vamos fazer nossa atividade. Beijo e bom desempenho!